Vamos começar a nossa aula do curso de português. Lembrando que nós vamos começar onde terminamos a nossa última aula, exatamente palavras que compõem o léxico da língua portuguesa. São formadas principalmente por dois processos morfológicos: a derivação prefixal, sufixal e parassintética, regressiva e imprópria, a composição, no caso a justaposição e a aglutinação. Então vamos colocar aqui: derivação, derivação prefixal, prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Regressiva e imprópria é a composição ou justaposição e aglutinação. Então vamos ter palavras primitivas e derivadas. Palavras primitivas e derivadas. Primitivas e derivadas. Nessa palavra primitiva e derivadas, vamos ter algumas palavras primitivas: dente, mar e sol. São palavras primitivas: dente, mar e sol. Vamos ter a derivada. Lembrando que as primitivas são as palavras que originam outras. Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. Vamos ter dentista, marítimo, e solar. Então nós vamos ter os afixos, né? Vamos ter os afixos. Além do conceito de palavra primitiva e derivada, temos afixos. Eles são morfemas, ou seja, menores partículas significativas da língua junto a um radical. Os afixos formam uma palavra, por exemplo, pedra, né? Pedra, palavra primitiva, e pedreira, né? Pedra, no caso a palavra primitiva, pedra,
Depois vamos ter pedreira. No caso, temos o sufixo, né? Sufixo eira. Os afixos são classificados de acordo com a sua localização na palavra. Assim, o sufixo vem depois do radical, como por exemplo, folhagem, 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 e livraria. Essas são as palavras que vêm logo após o radical. Já os prefixos são acrescentados antes do radical. Por exemplo, desleal e ilegal, né? Prefixos. Vamos exemplificar os prefixos por aqui. Prefixos. Os prefixos nós vamos ter antes do radical, né? Antes do radical. O prefixo é antes do radical, então vamos colocar desleal, desleal e também ilegal. São os prefixos que vêm antes do radical. Radical, a palavra leal, legal, faz parte do radical. Além deles, há os infixos, que aparecem no meio da palavra, sendo representado por uma consoante ou vogal. Vamos colocar infixos. Infixos nós vamos ter uma consoante, então uma vogal. Cafeteira, no caso T. Cafezal. Cafezal. No caso aqui, a gente pode entrar com uma vogal. Radical e prefixo. Antes de analisar a palavra e o processo pelo qual ela foi formada, faz-se necessário o conhecimento do seu radical e do seu prefixo. Vamos citar aqui alguns exemplos de radicais e prefixos gregos e latinos, ou seja, a língua que mais influenciaram o léxico da língua portuguesa. Então, vamos ver. Radicais gregos. Acro, alto, elevado ou acrobato. Aero, ar. Antropo, homem. Arcaio, árqueo, antigo. Arquia, governo. Hidro, água. Hipo, cavalo. Pseudo, falso. Psíquico, alma. Sofia, sabedoria. Prefixo grego. Aan, negação. Ante, ação contrária. Dia, movimento através.
É, posição superior. Eu, bem, bom. Hiper, excesso, posição superior. Hipo, deficiência. Meta, mudança, transformação. Peri, em torno de. Pró, anteriormente. Radicais latino. Agri, campo. Ambi, ambos, duplicidade. Árvore, árvore. Ave, ave. Belle, guerra. Bibis, duas vezes. Cultura, cultivar. Curve, curvo. Ego, eu. Ec, igual. Prefixo latino. AB, abes, afastamento. AD, proximidade. Direção. Ambi, duplicidade. Ante, anterior. Bem, bom êxito. Bi, dois. In, negação. Infra, abaixo. Inter, entre posição intermediária. Intra, posição interior. Bem, vimos aí radicais gregos, prefixo grego, radicais latinos, prefixos latinos. É um dos conteúdos que deve ser aprimorado, estudado na gramática e também nas apostilas. Vamos começar o processo de derivação. Processos de derivação. Processo de derivação de palavra ocorre de 5 maneiras, sempre com um radical e os afixos, sufixos e prefixos. Bem, na prefixal, na derivação prefixal, como é que nós vamos fazer, né? O prefixo é acrescentado à palavra primitiva. Por exemplo, vamos citar um exemplo, né? Exemplo: infeliz. Infeliz é antebraço. Antebraço, sempre grifando o prefixo, né? Antebraço. Enraizar. 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 Refazer. Refazer. E etc. Nós tivemos um exemplo de derivação através da palavra primitiva junto com prefixo, né? Primitiva junto com prefixo. Agora nós vamos ver mais processo de derivação. Na derivação sufixal, na derivação sufixal, nós temos aí o sufixo junto à palavra primitiva, né? Sufixo mais a palavra primitiva. E no caso nós vamos ter alguns exemplos aqui. Exemplo: felicidade. Felicidade. Vamos ter também um exemplo: beleza. Por exemplo aqui também: estudante. Sempre completando com sufixo. Sufixo antes, sufixo exa, sufixos
E vamos ter a derivação parassintética ou parassíntese. Derivação parassintética como é que ela vai acontecer? Um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra ao mesmo tempo. Então, na parassintética, vamos ter como exemplo palavras como entardecer, né? Entardecer. Vamos ter também anoitecer, também é um caso típico. E tem muitas palavras que têm exatamente a colocação do prefixo e sufixo ao mesmo tempo, como o caso de entardecer, anoitecer, entristecer, emagrecer, etc. São muitas palavras que têm essa colocação. Por isso que nós vamos conhecer mais formação de palavras referente às outras regras da nossa língua portuguesa. Vamos agora ver a derivação regressiva. Derivação regressiva. Derivação regressiva. Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. E nós vamos ter alguns exemplos, sabendo que perda de parte da palavra primitiva. Então, é perdido uma parte da palavra primitiva. Então, vamos ver situações alguns exemplos aqui, né? Exemplo: beijar, beijo. Um exemplo da palavra que se reduziu. Na palavra debater, se reduz para debate. Debater se reduz para debate. Perder se reduz para perda. Muito comum na colocação verbal. Vamos agora para a derivação imprópria. Mais um assunto da formação de palavras. A gente fica pensando logo
verdadeiro sentido da palavra derivação imprópria. Na derivação imprópria, vamos ter a mudança de classe gramatical da palavra. Então, você pode dizer assim, mudança gramatical. Mudança gramatical. E vamos ter como exemplo o jantar estava bom. Depois fui jantar fora. Quer dizer, a mudança de substantivo para verbo. Aí você vê que aconteceu na derivação imprópria, a mudança gramatical de substantivo para sua verbo. Vamos agora para a composição. Composição. Escrevendo um pouco sobre o que seja e falando também um pouco sobre a composição. O processo de composição de palavras envolve mais de 2 radicais de palavras, sendo classificada em justaposição e aglutinação. Então, justaposição e aglutinação. Justaposição e aglutinação. Na justaposição, a união dos termos radicais não sofre qualquer alteração em sua estrutura. Vamos ter alguns exemplos da justaposição para a gente poder fazer as comparações. Surdo-mudo, mas vamos colocar como exemplo guarda-chuva. Guarda-chuva, surdo-mudo. Então, guarda-chuva e surdo-mudo. Na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. No caso da aglutinação, já é diferente da justaposição. Na justaposição, nós temos abre-latas, etc. Já na aglutinação, vamos aglutinar palavras. Planalto, né? Planalto, que é plano mais alto, planalto. A formação da palavra se deu por aglutinação. Vinagre, vinho e acre. Vinho mais acre será o vinagre. Portanto, a formação da composição por aglutinação acontece assim.
Vamos ter o neologismo. Neologismo, processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir algumas lacunas de significação. Podemos citar como exemplo a palavra internetês, que refere-se à língua da internet, né? Um neologismo. Vou citar como exemplo internetês, que é o próprio da internet. Também é mais raro de se encontrar essa informação. Vamos ver também o hibridismo. O hibridismo é o processo de formação de palavra. No caso, usa-se idiomas diferentes para o hibridismo, né? Idiomas diferentes. Para o hibridismo são idiomas diferentes. Vamos ter como exemplo psicologia. Psicologia, nós vamos ter aqui no caso de psicologia, o grego mais, no caso aqui o grego é logia. No caso aqui vamos ter que colocar a mesma palavra sociologia, porque os dois eram gregos. Sociologia, a palavra logia é do grego. E a palavra sócio é do latim. Então nós temos um exemplo de hibridismo aqui. Nesse caso, nós temos um exemplo de hibridismo. Vamos colocar aqui um exemplo de parassíntese. Vamos colocar um exemplo de parassíntese, no qual nós vamos estar colocando nesse exemplo de parassíntese, nós vamos ter também uma derivação regressiva também. Vamos ter um exemplo também de derivação regressiva. E vamos ter um exemplo de prefixação. Vamos ter esse exemplo aqui. Muito importante aprimorar o português através dos vídeos, através das apostilas e através de boas gramáticas. Boas gramáticas ajudam muito, e também muito importante fazer os exercícios no caderno, para que você consiga se fixar melhor no conteúdo. Então vamos ter algumas palavras com essas características: parassíntese, derivação regressiva
e prefixação. Primeira, esquartejar, a palavra esquartejar. Falamos que é o típico caso em que você vai ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Vamos ter também a palavra desculpa. Palavra desculpa. Que é a derivação regressiva, porque é retirada uma parte da palavra primitiva, no caso a letra R, de desculpar, né? Desculpa e desculpar. E vamos ter uma prefixação na palavra irreconhecível. Irreconhecível. Portanto, nós vamos ter o prefixo, né? Na palavra irreconhecível, vamos ter o prefixo Vamos ver mais algumas palavras que vamos analisar o que elas são na verdade. Nós começamos o exercício aqui e vamos resolver o segundo exercício aqui. Algumas palavras para ser analisadas: bebidinha, vassável, banheiro, adormecer. Nós vamos comentar sobre cada uma das palavras. Na palavra bebidinha, nós vamos ter sufixo da palavra inha, né? Inha. Portanto, sufixo na palavra inha. Na palavra indevassável, nós vamos ter prefixação por causa do in, né? Prefixo, no caso do in. Na palavra banheiro, nós vamos ter o sufixo eiro. Eiro. Mais um sufixo na palavra eira. Eiro. E vamos ter também, né? Vamos ter também a palavra adormecer, né, que vai ter no caso aqui nós vamos ter nessa palavra adormecer nós vamos ter um típico caso de parassíntese. Vamos ter um típico caso de parassíntese. Por quê, né? Vamos ter a, prefixo, ao mesmo tempo em esse. Então vai ser o que? Para síntese. A junção das duas situações. Vamos ter mais algumas palavras. Vamos poder utilizar
esse lado aqui. Para analisar mais palavras e como elas são formadas. Vamos às palavras. Vamos ter um exemplo aqui de derivação sufixal. No caso aqui vamos ter alguns exemplos de palavras formadas por derivação sufixal. Vamos ter alguns exemplos da derivação sufixal. Vamos ter quieta, palavra quieta com mais são. A palavra sabão com ete. Sabão com ete. Nada com dor. Nada mais dor. Dá pra gente ver que a derivação vai ficar quietação, sabonete, e nadador. Por isso se diz que é derivação prefixal. Exatamente porque acontece essa situação aí. Palavras formadas por derivação prefixal são aquelas cujo prefixo é adicionado à palavra primitiva, formando uma nova palavra. Aí nós vamos ter vamos a prefixal desse lado. E a nossa aula está terminando, mas não deixe de assistir a próxima aula, no próximo vídeo, e vamos estar aprofundando mais a língua portuguesa. Nessa derivação prefixal, vamos ter aqui um exemplo sobre humano. Vocês já sabem que o prefixo é o primeiro que vem antes do radical. Então, a palavra primitiva é humano, né? A palavra primitiva. Por isso, a derivação, né? O prefixo com a palavra primitiva ficou sobre humano. Vamos ter também um exemplo de
desfazer, né? Desfazer, também a palavra primitiva, fazer, né? A palavra primitiva, no caso aqui, é fazer. E des é a derivação prefixal, é o prefixo des, desfazer. Nós vamos ter a palavra sobrenome, também uma palavra primitiva. A palavra nome recebe o prefixo sobre. Então, sobrenome, exatamente, estamos observando. Vamos ter outra palavra também, a palavra primitiva, ataque. Vamos ter contra, ataque, né? Contra-ataque também é a palavra primitiva. Lembrando que a nossa aula termina no conteúdo que estamos explorando, e quando voltarmos à próxima aula estaremos continuando o assunto de roteiro da língua portuguesa, porque a língua portuguesa começa lá no início com os primeiros assuntos das classes de palavras, conhecimento do substantivo e pronome, e vai aprofundando o estudo da língua portuguesa. Aqui nós tivemos derivação prefixal e vamos terminar com alguns exemplos da derivação sufixal, né? Sufixal. Vamos citar alguns exemplos da derivação sufixal, onde o sufixo é adicionado à palavra primitiva, formando a nova palavra. Aí nós temos lealdade. Quem está acompanhando bem as aulas já deve ter pegado o verdadeiro sentido do conteúdo. Colocamos também canoagem, onde a palavra canoa é complementada com agem, né? Canoagem. Canoagem, no típico exemplo do prefixo. Temos alguns exemplos, que inclusive já falamos em outras aulas, sobre a derivação para sintética ou para síntese. Para síntese ou a sintética. É muito parecido com o prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas tem suas diferenças. Nós vamos ter entristecer, entardecer. São alguns exemplos que nós encontramos da parassíntese. Exatamente, prefixo em